Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e estamos iniciando mais um final de semana, o primeiro final de semana do mês de maio. E quero aproveitar e convidar você para o próximo domingo. Olha, nós teremos um domingo bastante poderoso. Por quê? É o dia da Santa Ceia do Senhor, que vai acontecer aqui no Ministério Apacentar em 2 encontros, às 9 horas da manhã e às 19 horas. E você sabe, todos nós que temos uma aliança com o Senhor, nós não podemos perder esse momento, nós não podemos deixar de lado esse momento, nós não podemos fazer como muitos fazem, que abandonaram a comunhão e por abandonarem a comunhão estão fracos, estão caminhando, desistindo da vida. Não renovam a sua aliança com o corpo de Cristo e não renovam a sua aliança com o próprio Cristo, que se entregou, que derramou o seu sangue, que sacrificou a sua carne em favor de cada um de nós. Por falta desse entendimento, nós não valorizamos mais a Santa Ceia do Senhor, porque o cálice e o pão, eles simbolizam, eles representam isso, o sacrifício de Jesus, feito por cada um de nós, que inaugurou para nós um novo e vivo caminho, que trouxe para nós a vida abundante que em nenhum outro lugar nós poderíamos encontrar. Então eu quero encorajar você a sair de casa, a vir no domingo às 9 horas da manhã, às 19 horas. Vamos estar juntos. Vamos estar nesse momento de comunhão, adorando ao Senhor, celebrando mais do que a sua morte, a sua ressurreição, porque foi a sua ressurreição que nos trouxe até aqui. Então eu quero reforçar esse convite para você. Próximo domingo, 7 de maio, 9 e 19 horas. Nossos 2 encontros, nossos 2 cultos de Santa Ceia do Senhor. Quero aproveitar também e compartilhar uma palavra que possa servir de alimento para todos nós nesse final de semana. E eu separei aqui 2 textos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele encoraja, ele anima esses irmãos que estão talvez enfrentando algumas dificuldades, estão enfrentando perseguições, estão passando por um tempo de tribulação. E Paulo, no capítulo 5, os versos 1º e 3º, ele diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus que estão contidos nos dias difíceis que nós passamos. Muitas vezes nós não compreendemos os desígnios de Deus quando os ventos sopram contrário à nossa vida, quando as perseguições elas se levantam, quando as palavras de acusação, as palavras mentirosas, elas se levantam contra nós. Muitas vezes nós respondemos a esses momentos de forma completamente equivocada e contrário àquilo que a palavra de Deus nos orienta, como nós devemos agir nesses momentos. Geralmente, nós queremos desistir da carreira, geralmente nós nos tornamos pessoas queixosas, geralmente nós duvidamos da graça de Deus, do amor de Deus, do seu cuidado conosco, do seu chamado conosco. Geralmente nós nos distanciamos do corpo de Cristo, passamos a não ir mais para o culto, nos distanciamos da palavra de Deus, nos nossos lábios não é achado mais um louvor de gratidão ao Senhor. Geralmente é o que nós fazemos. E o porquê nós fazemos isso? Fazemos isso porque nós simplesmente ignoramos os ensinos da palavra de Deus. E esses ensinos estão expostos aqui pelo apóstolo Paulo, escrevendo a esses irmãos da igreja em Roma. Primeiro, Paulo ele diz que em meio a essas tribulações, nós temos paz em Deus. E é interessante porque Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos,
ele diz que em meio às perseguições que a igreja sofria, ela crescia, ela se fortalecia no poder do Espírito Santo. Essa igreja, em meio às perseguições, às tribulações, ela tinha paz. Lucas disse isso, verdadeiramente ou de verdade, a igreja tinha paz. Paz aonde? Em meio às tribulações. Paz aonde? Em meio às perseguições. Paz aonde? Em meio às lutas que essa igreja estava enfrentando. Então, queridos, é possível sim, em meio às tribulações, em meio aos dias difíceis que estamos passando, ter paz. Porque quando Paulo diz que nós fomos justificados por meio de Jesus Cristo, significa que nós não estamos abandonados, que nós não estamos sozinhos. E uma outra coisa que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar a respeito desse tempo e qual deve ser a nossa resposta, qual deve ser a nossa postura em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos ventos contrários e às tribulações, é que Paulo vai dizer que esse tempo, essas tribulações, elas produzem em nós perseverança. A palavra perseverança significa paciência. E mais, ele diz que a paciência, ela produz em nós experiência. E essas experiências vão produzir em nós esperança. Olha que coisa tremenda, não é mesmo? Os ventos estão soprando, as lutas estão tomando cada vez mais corpo, mas é em meio a tudo isso, Paulo vai dizer assim, olha, em meio a tudo isso, a paciência, ela é gerada em nós. E quando nós permitimos que a paciência, ela guie a nossa vida, ela direcione a nossa vida, nós vamos nessa caminhada adquirindo experiências. E à medida em que nós caminhamos e vamos adquirindo experiências, essas experiências vão gerando também em nós esperança. Esperança de dias melhores, não vindo dos governos, da política, não, mas vindo daquele que nos reconciliou com Deus, Jesus Cristo. Porque ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa esperança, queridos. Então, você que está passando por dificuldade, você que está enfrentando dias difíceis, compreenda, há um propósito de Deus mesmo em meio às lutas. Há um propósito de Deus mesmo em meio aos ventos contrários. Há um propósito de Deus mesmo em meio às grandes tribulações que possamos passar. O propósito de Deus é que tenhamos paz. O propósito de Deus é que nós tenhamos paciência. O propósito de Deus é que nós tenhamos experiências e que nós tenhamos esperança. Pense sobre isso, reflita sobre isso e que você tenha uma sexta, um sábado e um domingo poderosamente abençoados no nome de Jesus. Graça e paz, um beijo no seu coração.